Hoje continuamos a explorar o século XIII d.C., um período que presenciou a continuação das campanhas cruzadas e o surgimento de uma nova ameaça vinda do Oriente: os mongóis. Enquanto o fervor religioso das cruzadas se transformava em uma série de expedições menores e fragmentadas, o avanço mongol trazia uma nova dinâmica ao cenário político e militar da Eurásia. Prepare-se para uma história de perseverança, destruição e renascimento, que mudaria o curso da história do mundo medieval. O século XIII d.C. foi uma época de grandes transformações e contínuas cruzadas. Após o fracasso da Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla, a ideia de retomar a Terra Santa continuou viva, mas de forma fragmentada e menos organizada. As cruzadas menores, conduzidas ao longo do século, mostraram um enfraquecimento do espírito original da cruzada. Ao mesmo tempo, uma nova força emergia do leste, liderada por Gengis Khan e seus sucessores, os mongóis. Este episódio revela como esses eventos redefiniram o equilíbrio de poder na Eurásia e prepararam o terreno para uma nova era. Após o desastre da Quarta Cruzada, novas tentativas de reconquistar territórios na Terra Santa foram feitas ao longo do século XIII d.C., conhecidas como Cruzadas Menores. A Quinta Cruzada, 1217 a 1221, organizada pelo Papa Inocêncio III, tentou atacar o Egito, acreditando que controlar o delta do Nilo enfraqueceria os muçulmanos e facilitaria a conquista de Jerusalém. No entanto, essa cruzada terminou em fracasso, sem conseguir conquistar o território desejado. Em 1228, o imperador Frederico II liderou a Sexta Cruzada, utilizando a diplomacia em vez da força militar. Frederico negociou diretamente com o sultão Al-Kamil e conseguiu um acordo para a entrega pacífica de Jerusalém aos cristãos por um curto período. Essa cruzada sem derramamento de sangue destacou um novo caminho para a causa cruzada, mas também evidenciou as divisões internas entre os líderes cristãos, que não viam com bons olhos a falta de batalhas e conquistas. Essas cruzadas menores mostraram o enfraquecimento da unidade e da motivação dos cruzados, enquanto o mundo islâmico se mostrava cada vez mais resiliente e preparado para resistir às ofensivas europeias. Enquanto o mundo cristão e muçulmano se enfrentava na Terra Santa, uma nova força emergia da estepe asiática. Gengis Khan, o fundador do Império Mongol, uniu as tribos nômades da Mongólia e iniciou uma série de conquistas que rapidamente se expandiram pela Ásia Central, China e até o Oriente Médio. O exército mongol era famoso por sua velocidade, disciplina e táticas inovadoras de combate. Em pouco tempo, os mongóis devastaram grandes áreas e conquistaram cidades que há muito pareciam inexpugnáveis. Em 1258, sob o comando de Hulagu Khan, os mongóis atacaram Bagdá, a capital do Califado Abássida, causando uma das maiores destruições da história medieval e encerrando a era de ouro do mundo islâmico na região. A chegada dos mongóis ao Oriente Médio representou uma ameaça tanto para os muçulmanos quanto para os cruzados, criando uma nova dinâmica de alianças e conflitos que transformaria a política da região. A expansão mongol não apenas alterou o equilíbrio de poder no Oriente Médio, mas também começou a influenciar a Europa. Governantes europeus ficaram divididos entre temer e buscar alianças com os mongóis. Alguns esperavam que os mongóis pudessem enfraquecer os estados islâmicos e assim facilitar futuras cruzadas, enquanto outros temiam o avanço dessa força avassaladora para o oeste. O Império Mongol criou uma rede de comércio e comunicação sem precedentes, conhecida como a Pax Mongólica, que facilitou o intercâmbio cultural, comercial e científico entre o Oriente e o Ocidente. Mercadores europeus como Marco Polo viajaram pela Rota da Seda, trazendo para a Europa notícias sobre as riquezas e as terras distantes do Oriente.
Apesar da destruição inicial, os mongóis também contribuíram para a disseminação de tecnologias e conhecimentos que, eventualmente, enriqueceriam a Europa e ajudariam a moldar o futuro do continente. Enquanto os mongóis avançavam pelo Oriente Médio, os cruzados tentavam reorganizar seus domínios e manter uma presença na região. As cidades portuárias, como Acre, tornaram-se os últimos redutos dos estados cruzados, servindo como centros de comércio e fortificações contra os ataques muçulmanos. Os cavaleiros das ordens militares, como os templários e os hospitalários, continuaram a lutar para defender o que restava dos territórios cruzados. No entanto, a falta de apoio da Europa e a crescente força dos mamelucos do Egito tornavam cada vez mais difícil a manutenção das posições cristãs na Terra Santa. Em 1291, Acre caiu nas mãos dos mamelucos, marcando o fim dos estados cruzados na Terra Santa e encerrando oficialmente o período das Grandes Cruzadas. O século XIII foi uma era de transição. As cruzadas menores e o avanço mongol moldaram o mundo medieval de maneiras profundas e duradouras. As cruzadas mostraram-se cada vez mais incapazes de atingir seus objetivos originais, e o enfraquecimento dos estados cruzados marcou o fim de uma era de expansão militar cristã no Oriente. Por outro lado, os mongóis trouxeram uma nova ordem à Eurásia, conectando o Oriente e o Ocidente de maneiras sem precedentes. Embora suas conquistas fossem frequentemente brutais, elas também possibilitaram um intercâmbio cultural que ajudaria a lançar as bases para o renascimento europeu. O legado deste período é um misto de destruição e renascimento, onde antigas estruturas caíram, mas novas oportunidades surgiram, preparando o caminho para um mundo em transformação. O século XIII d.C. foi marcado pela persistência do espírito cruzado, mesmo que enfraquecido, e pela chegada dos mongóis, que redefiniram o equilíbrio de poder em toda a Eurásia. No próximo capítulo, exploraremos o impacto das mudanças econômicas e culturais trazidas pela Pax Mongólica e como o mundo medieval começava a se mover em direção a uma nova era de descobertas e expansão. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela seus confrontos, seus renascimentos e as sementes de um novo mundo. Porque a história da humanidade é uma narrativa tecida com fios de guerra, comércio e esperança.